Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui para falar um pouco, meditar um pouco na palavra de Deus. Existe uma palavra, um verso, a qual muitas pessoas falam, irmão, que é ora que melhora. Essa frase é uma frase de efeito. Tá com problema? Ora que melhora. Mas será que é assim, irmãos? Será que é dessa forma? Vamos analisar a oração de Abacuque. Abacuque, ele estava numa situação bastante desesperadora, né? É uma palavra, ora que melhora, uma frase simples, mas ela é poderosa, irmãos. Mas você já passou por situações a qual foge do seu controle e você ora, mas parece que nada acontece. Parece que nada melhora. E até possível, irmãos, que em um momento da nossa trajetória de vida, ficamos sem entender o porquê, das coisas ao nosso redor. E o que dizer a respeito daquelas respostas que aguardamos da parte de Deus e que demora para chegar, como é difícil para cada um de nós lidar com o silêncio de Deus. Amado, o silêncio de Deus é dolorido para nós. Eu costumo dizer, irmãos, eu não sei qual é o mais difícil de suportar, o silêncio de Deus ou o não de Deus. Qual que é mais difícil? É ver o silêncio de Deus ou o não de Deus. Aquela resposta que você precisa ouvir da parte de Deus e Deus não responde. Ou então Deus fala, não estou nesse negócio. Então, nós vemos aqui, irmão, na história de Abacuque, que Abacuque está passando da mesma forma. Abacuque está falando, Senhor, até quando eu clamarei por justiça? Até quando orarei, e não vemos resposta? Olha que interessante, irmãos. O profeta Abacuque, na sua caminhada com Deus, passa por situações a qual ele mesmo não entende. O profeta Abacuque teve que lidar com o silêncio de Deus, E diz, até quando, Senhor, eu clamarei e tu não me escutarás? Abacuque capítulo 1, versículo 2. É interessante. Abacuque experimenta as contradições na vida que geram angústias profundas no nosso coração, já que o povo caldeu daquela época marchava contra o povo de Deus. Eles todos vêm para fazer violência. Uma coisa que Abacuque não queria, irmãos, era violência. Mas aqui no capítulo 1 de Abacuque, do versículo 6 ao versículo 9, de tanto Abacuque orar a Deus, Senhor, a lei é frouxa, Senhor, os sacerdotes não faz, os profetas já estão parados, Senhor, ninguém está clamando, Senhor, a justiça está difícil. E nesta lição, irmãos, e nesta lição de Abacuque, nós aprendemos 3 lições com Abacuque. Com toda essa contradição do capítulo 1, do capítulo 2, do capítulo 3, nós vemos 3 grandes lições da parte de Abacuque. Vamos ver aqui, irmãos? Qual que é a primeira lição? A primeira lição, olha só que interessante. Quem aguarda uma resposta de Deus tem que preservar a vida em oração. Olha, irmãos, olha que interessante. Quando nós oramos a Deus, nós temos que ter a vida em oração. Enquanto você espera a resposta de Deus, ore, busque, não desista. Abacuque encontra-se em um espírito de oração, apesar do silêncio de Deus. Apesar da iniquidade em sua volta, apesar das coisas não estarem como ele gostaria que estivesse, ele consegue preservar a sua vida em oração. Apesar de todas as contradições à sua volta, ele nos diz, por-me-ei sobre a torre de vigia, para ver o que Deus me dirá e que resposta terei das minhas queixas. Olha, amados irmãos, primeira lição que Abacuque passa para mim, passa para você. Preserve sua vida em oração. Ainda que as circunstâncias, que os problemas nos assolam, ainda que pareça tudo perdido, irmãos, não desista de orar.
Mas pastor, eu estou orando, irmão, eu estou orando, eu não vejo resposta. Continue orando. A Bíblia diz, irmão, orai sem cessar. Preservar em oração. Está esperando uma resposta de Deus? Deus ainda não respondeu? Continue orando, irmão. Não desista, persista. Deus tem a resposta para você. Amém? Segunda lição do nosso irmão profeta Abacuque para conosco. Quem aguarda em oração A segunda lição do nosso irmão profeta Abacuque, irmão, quem aguarda uma resposta de Deus tem que preservar a esperança. Abacuque tem que aprender a lidar com a urgência e o tempo de Deus, sem perder a esperança. Havia algo da parte do Senhor que ainda estava por se cumprir. Por isso o profeta consegue preservar a esperança, apesar das evidências de Deus. Amados, temos que ter esperança. Sabemos que a esperança é que nos motiva a andar, a viver, a prosseguir. A esperança em Cristo. A esperança da resposta que o nosso Deus vai nos dar. Temos que aguardar em esperança, irmãos. Não deixe que sua esperança venha ficar abatida, apática. Não, irmãos. Olha o que ele diz, Abacuque diz. A visão ainda está por cumprir-se no tempo determinado. Se tardar, espera. Mas olha o que Deus fala para mim e para você neste momento. Se tardar, espera. Deus trabalha no tempo dele. Deus trabalha na hora dele, no dia dele. Sabemos que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então não perca a esperança. Deus tem uma resposta para o seu problema. Deus tem uma resposta para ti. Mas tenha esperança. Aguarda em esperança. Não desanime, não pare. Aguarde, meu querido. Todos nós temos as nossas urgências. Todavia, enquanto a resposta não vem, devemos aguardá-la de uma forma esperançosa. E confiar até que ele chegue no tempo determinado de Deus. Amados, a Bíblia nos diz que, em Eclesiastes capítulo 3, que é um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo determinado para tudo. Deus está no controle. Deus sabe na hora de operar. Deus sabe na hora de trabalhar. Se você não sabe, Deus primeiro, Ele trabalha, em você. Primeiro Ele muda você. Ele trabalha em você para depois. Então, amados, quando Deus quer trabalhar, primeiro Ele trabalha em você. Primeiro trabalha em mim, para depois Ele trabalhar com você. Por isso, amado, espera. Se está tardando, se está demorando chegar, não perca a esperança. Deus está no controle. Deus está operando. Deus está trabalhando. Terceira lição do nosso irmão e profeta Abacuque. Ele diz: quem aguarda uma resposta de Deus tem que preservar a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Abacuque nos diz que o justo viverá da sua fé. E enquanto aguardamos a resposta da parte de Deus, devemos alimentar a nossa fé através da vida de oração, leitura da palavra de Deus, uma vida de comunhão com os irmãos, uma comunhão na igreja, uma vida social na igreja com os irmãos. Também não podemos esquecer que a carta aos Hebreus, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 6, é muito interessante, irmãos. Olha o que diz lá. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que se não vê. De fato, sem fé
é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus, Ele recompensa aqueles que o buscam. Deus não esquece nem vira as costas daqueles que o buscam. A Bíblia fala em Jeremias 33:3, clama a mim, responder-te-ei. Anunciai coisas grandes e firmes que você não sabe. Olha que interessante. Coisas grandes e firmes que você não sabe. Através dessas 3 lições, amados, que nós aprendemos com o nosso irmão Abacuque, aguardando em oração, aguardando com esperança e ter fé naquilo que você está esperando em Deus. Amém? Deus vos abençoe, Deus vos guarde. Fica essa palavra no seu coração. Medite no livro do profeta Abacuque, do capítulo 1 ao capítulo 3. Forte abraço!